Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos, forte abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando, um ótimo fim de semana pra todo mundo e que seja um fim de semana de alegria pra torcida coral, né, que vai esperar, claro, uma vitória domingo, jogo decisivo, na minha opinião, Edinaldo, não tem pra onde correr não, é o jogo mais importante do Santa no ano, esse jogo contra o Potiguar de Mossoró, que pode recolocar o Santa no G4 do grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, um lugar em que o Santa se habituou quase que a campanha inteira a estar, né? A briga do Santa, em tese, até o jejum começar de vitórias, era pela liderança. Só que aí o Santa foi acumulando resultados negativos, 4 jogos sem vitória de jejum, né? Culminando na demissão do Felipe Conceição segunda-feira passada após perder para o Campinense 2-0 no Amigão, e o Santa saiu pela primeira vez desse G4 do grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz hoje, após a entrevista do atacante Pipico, artilheiro do Santa na temporada, né, 11 gols marcados em 29 jogos, volta de suspensão Pipico, ficou de fora na derrota para o Campinense. Houve um treinamento tático comandado pelo Evaristo Pisa, que comandou pela segunda vez o seu novo elenco, e um treinamento reservado. O treino de ontem foi todo aberto, deu inclusive para ver as preferências do técnico Evaristo Pisa, com algumas alterações que a gente vai debater daqui a pouquinho, que, quer queira ou não, abrem possibilidades para o time de depois de amanhã, jogo domingo às 4 da tarde, mas a minha expectativa, como eu já falei, é de 23 mil, 22 mil público no Arruda domingo. Já está chegando quase na casa dos 10 mil. Eu saí do Arruda, estava ultrapassando 8 mil. Esperaria um pouco mais. Não chega a 30 mil, não? Acho que não, pelo que o Santa protagonizou em Campina Grande, né? O torcedor ainda está ressabiado. Tá sim, mas é aquele jogo da vida do Santa Cruz, né? O jogo é o jogo da vida do Santa, minha gente. Não tem outra alternativa, não. O Santa Cruz tem que ganhar esse jogo de todo jeito, é jogo de vida ou morte, e por mais chateado que o torcedor esteja, e tem razão de estar, mas é o tipo do jogo que mobiliza, né? Que leva o público para o estádio do Arruda, porque ele sabe que qualquer vacilo, o Santa Cruz para no meio do caminho. Pois é. Seria realmente uma tragédia sem precedentes, porque estaria se configurando, estaria se confirmando toda aquela temeridade que a gente fala tanto aqui desde que começou esse campeonato. Se não passar, corre o risco de ficar sem calendário. Então vocês imaginam o que é que representa uma derrota para o Potiguar nessa partida do domingo. É jogo da vida do Santa Cruz. Eu estou utilizando como base, Edinaldo, acabei de olhar aqui o celular, a previsão do tempo domingo. Domingo, 4 da tarde, eu já vi aqui que só deve chover domingo, na madrugada de sábado para domingo. Dia vai estar bonito, com 29 graus, entre 13 e 14 horas. E uma coisa, né? E uma coisa a gente conhece, a gente sabe, né? A gente conhece. A torcida do Santa, ela não é de comprar em larga escala ingressos antecipadamente antes do jogo. É de chegar no dia do jogo e invadir. Torcida de chegada. É a torcida de chegar no dia do jogo. Como o jogo contra o Campinense, eu estava lá no Arruda, era aquele jogo que muita gente apostava em 20, 21, 22 e deu 30, pode ser que a sua expectativa ela seja cumprida. Eu acho que por mais que o torcedor esteja chateado, repito, ele vai querer estar no Arruda domingo, não é? E que esteja realmente para que acompanhe e ajude de alguma forma esse time a sair desse atoleiro de previsões terríveis, né? Porque o Santa Cruz tem que sair desse cenário o mais rápido que puder, porque nós estamos falando, minha gente, em ficar pelo meio do caminho da competição. A gente sempre brigou aqui, a gente sempre falou aqui, sempre discutiu aqui de um Santa Cruz para estar lá na cabeça brigando pelo acesso, não para estar caindo na metade do campeonato. Claro, com certeza. Pelo amor de Deus. Agora, volto a dizer, tomei conhecimento, você vai detalhar isso aí também, acredito, tomei conhecimento que estão se mobilizando federação, clube, polícia, para criar um clima de tranquilidade no jogo. É necessário isso. Claro. Né? Porque a gente sabe o quanto pode representar uma derrota do Santa Cruz numa partida como essa. Então é preciso que haja muita precaução. O que a gente está vendo hoje no futebol brasileiro, aliás, hoje não, há muitos anos, mas principalmente nos tempos atuais, pós-pandemia para cá, deixa-nos à margem de entendimento de que esse jogo é um jogo de alto risco, e é. E para ter tranquilidade, as precauções são necessárias, sim. Pois é, um jogo de alto risco, quer queira ou não. E pós-pandemia, óbvio que as coisas... Eu pensei que as coisas iriam melhorar, né? Mas não, pioraram. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, enfim.
É um jogo de alto risco. Hoje quem falou conosco foi o Pipico, né? Eu já acabei de dizer. E o Pipico falou que o Evaristo Pisa está conversando, está tentando dar moral ao elenco, dizer que eles são capazes. O Evaristo Pisa deixou claro que se não confiasse no grupo, no material humano, nem teria vindo nesse objetivo tão curto que ele vai ter. Chegando ao acesso, ele vai fazer 8 jogos no comando do Santa. E aí? São 2 jogos na primeira fase, classificando 2 jogos no primeiro mata-mata, 2 no segundo, 2 no terceiro, Série C à vista em caso de sucesso. E o Santa já vai ficar ligado, né, Edinaldo, na hora que entrar em campo, nos resultados. Por quê? Vamos lá. Amanhã, jogo que acontece às 7 da noite, o Pacajus recebe o Souza, líder do grupo. E eu, sendo torcedor do Santa, ligaria o secador para que o Souza vencesse essa partida no interior do Ceará. Primeiro porque o Souza, hoje, ele tem 3 pontos a mais que o Santa, só que tem 2 vitórias a mais. Só que tem um problema, o Souza pega o Globo na última rodada dentro de Souza, dentro do interior da Paraíba. Ou seja, Edinaldo, a chance do Souza vencer o Globo é coisa de 96%, 97%. Absoluta. Ou seja, o Santa já não ultrapassaria o Souza. Então, seria uma torcida legal, uma torcida benéfica, contra o Pacajus, porque se o Souza empata ou vence o Pacajus, e o Santa cumpre a sua obrigação de vencer o Potiguar e vencer o já eliminado Iguatu no dia 23, existe uma probabilidade muito grande do Santa ultrapassar numa tacada só Nacional de Patos, Potiguar e Pacajus. E terminando como segundo do grupo, na vice-liderança, primeiro, enfrenta em tese um adversário mais fraco do grupo 4, terceiro colocado. O ideal seria a liderança, né? Mas é muito improvável porque o Souza pega o Globo, né? Então, terminando em segundo, o Santa, ele decide no Arruda. Ele pega o terceiro colocado do grupo 4, primeiro jogo fora, e o segundo jogo dentro do Arruda. Então seria importante terminar em segundo. Mas isso aí a gente vê depois. A gente vai falar primeiro em ganhar do Potiguar. Primeiro Santa Cruz, vence esse jogo do Potiguar, pelo amor de Deus. Pois é. Esse aqui é o objetivo inicial, vencer o Potiguar. O resto virá depois. Pois é. Então, mas é interessante pensar nisso. Interessante, faz parte do jogo. Isso, claro. E o Pipico falou que vê o grupo reunindo forças, ganhando confiança, e que o Santa, ele tem... O que o Pipico mais falou hoje, Edinaldo, até numa pergunta que eu fiz para ele, foi o seguinte: é um jogo para o Santa Cruz se impor, sim. Agora, é um jogo de paciência. O Santa não vai conseguir abrir o placar de todo jeito, não. O Santa tem que ter paciência, saber que o adversário vai querer se fechar todinho ali atrás. O empate para o Potiguar é o céu, porque o Potiguar, ele volta para o Rio Grande do Norte na frente do Santa Cruz, dentro do G4, né, o Potiguar. É aquilo que eu sempre digo, né? Num jogo como esse, você tem que saber a dosagem certa, do momento de ser agressivo, né? Frio e paciente, enérgico e ofensivo. Pois é. Se você souber dosar isso ao longo do jogo, é importante, porque quem estiver pensando que o Santa Cruz vai, de repente, se jogar todo para cima do Potiguar, não é uma política correta. Seria até irresponsável, né? Exatamente. Porque imagine só, um 0-0 já deve deixar o jogo nervoso, imagine um 0-1. Se tomar um gol, amigo, aí pois é. Vira drama. Bom, Edinaldo, vamos lá, sobre o time do Santa. O Evaristo Pisa, ele definiu um time ontem, não contou ontem com o Ítalo Melo, com tendinite, e nem vai contar para o jogo. Está fora. Quando você falou aqui ontem tendinite, é muito raro você ter a tendinite e recuperar-se rapidamente. É uma inflamação no tendão, para quem... A tendinite é o seguinte, deve ser uma dor que está incomodando o jogador a ponto dele não conseguir nem concentrar direito, concentrar no jogo, porque é aquela dor que fica incomodando o tempo todo. Então, se você não está 100%, então é melhor recuperar. Descarta. Outra peça que está fora do jogo de depois de amanhã. Milen. Ele sentiu no decorrer do jogo do treino de ontem um desconforto na posterior da coxa, desceu para o vestiário, está vetado, está fora. Porém, claro que o Pipico voltando, fica, claro, naquele desenho de Pipico titular. E quem seria o reserva imediato do Pipico se o Milen está fora? O Galego, Emerson Galego. Porque o time escolhido pelo Evaristo Pisa não conta com o Galego aberto pela esquerda, conta com o Iago. Então o Galego ficaria no banco como opção imediata para o Pipico, e caso as circunstâncias peçam, o Evaristo pode ter 2 jogadores na área adversária, Pipico e Galego, 2 jogadores de maior presença de área. Então o Santa vem treinando, Ed, com algumas alterações pontuais, com o seguinte time: Michael no gol, Juan Rodrigues na lateral direita, Ian Oliveira, Guedes e Ítalo Silva. Não foi mexido esse sistema defensivo, deve ser esse mesmo escolhido pelo Evaristo depois de amanhã. Meio campo, Ítalo Henrique, que deu lugar em determinados momentos da atividade ao Fabrício Bigode.
Vagninho, que deu lugar em determinados momentos da atividade para o Pingo, e o Chiquinho, que não foi substituído em nenhum momento na atividade. E em momento algum o Anderson foi acionado. Anderson Paulista? Não, Anderson Souza. Emerson? Perdão. Não, Emerson em nenhum momento. Souza. Time reserva. Então está descartado do esquema do treinador, né? Acredito que a priori sim, o Emerson Souza não deve ser titular nesse Pois jogo. é. Pode até entrar. Até fica mais fácil até ele entrar no decorrer do jogo. Caso o Santa, por exemplo, esteja à frente no marcador e ele queira um meio campo de mais pegada, ele já conhece as características do Emerson. Ele vai e coloca o Emerson para dar mais segurança ao setor do meio campo. Mas a tendência é Ítalo Henrique, Vagninho e Chiquinho no meio campo. O ataque, só quem não foi substituído foi o Pipico. Treino todinho o Pipico lá como 9, como centroavante. Em determinados momentos. Pipico e Chiquinho, Isso. que foram dois jogadores altamente elogiados pelo treinador na apresentação, Isso. ele manteve ao longo de todo o treino. E que Felipe Conceição geralmente tirava Pipico no intervalo e não colocava o Chiquinho para jogar. Exatamente. Né? E o Evaristo já é o contrário. Já está dando uma moral para eles Ele dois. assimilou o erro de Felipe Conceição e descartou esse erro imediatamente. Está correto. Ele chegou e falou o seguinte: eu vou me debruçar nos vídeos dos jogos do Santa com minha análise de desempenho do clube aqui, com comissão técnica, com diretoria, para avaliar o porquê da queda de rendimento e o que estava sendo feito errado para o time cair de rendimento. Acho que a primeira coisa que ele diagnosticou, isso, sem dúvida. que ele detectou a questão do Pipico e do Chiquinho com pouca utilização. Os pontas, eles foram alternados em determinados momentos do treino. O Lucas Silva deu lugar a Emerson Galego e o Iago Silva deu lugar ao Maranhão em determinados momentos. O que é que deu para perceber? O Maranhão, que estava escanteado, ele já foi perdendo um pouco de espaço com o Ranieri e perdeu total espaço praticamente com o Felipe Conceição. Eu acredito que o Maranhão vai ter um pouco mais de oportunidades em treinamentos e entradas no decorrer do jogo com o técnico Evaristo Pisa. A tendência é essa. Mas vamos ver. E o Matheus Alessandro chegou, treinou, é mais uma oportunidade. Uma coisa a gente sabe, sinceramente, Edinaldo. Iago Silva, Matheus Alessandro, o próprio Maranhão, o Santa agora tem melhores opções para não repetir o que fez naquele monte de 1-0 que o Santa Cruz ganhava em casa, apertado. O Santa simplesmente não conseguia contra-atacar, né, naquelas partidas. Ele fazia 1-0 e era bombardeio do adversário. Dessa vez o Santa tem peças para tentar modificar o decorrer das partidas. Vamos escutar o Pipico? Vamos lá. Pipico fala da chegada de Evaristo Pisa dias antes desse jogo decisivo e do momento atual difícil do Santa e da importância dele, Pipico, que volta de suspensão para o tricolor do Arruda. É claro que ele chegou faltando aí 3, 4 dias aí de um jogo decisivo, né? Então não deu para ele colocar muito a sua filosofia de trabalho ainda, mas ele conversou bastante conosco, né? Com alguns atletas, e ele já passou algumas situações daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha melhor para o clube, daquilo que ele acha melhor para o jogo, né? Então estamos ainda conversando e ele tem muita coisa ainda para fazer, para falar, né? E a gente vai se ajeitando aí para que domingo a gente esteja apto aí ao que ele pedir, para a gente fazer um grande jogo. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe o desafio que a gente tem pela frente, né? E futebol acontece dessa forma. Às vezes o resultado não vem, né? E aí acaba tendo que trocar de treinador. Isso não é só no Santa Cruz, isso é em outros clubes também. Mas a gente está preparado, né? A gente está focado, a gente teve a nossa conversa em particular, a gente está se cobrando muito, a gente está buscando, né? Uma alternativa que a gente possa reverter essa situação o mais rápido possível, e nada melhor do que um jogo em casa, diante do nosso torcedor, diante do Arruda, para a gente poder fazer um grande jogo e conseguir essa vitória e dar um passo muito importante para a classificação. Pronto, aí o Pipico aqui no Bola Rolando. Você acabou de acompanhar aqui no Bola Rolando a sexta-feira tricolor.